Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Uchoa E eu sou Juliane Uchoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda temporada do Paz na Palavra. A primeira temporada foram assuntos relacionados ao discipulado e hoje nós estamos na segunda temporada com os assuntos relacionados ao caráter cristão. O caráter de Deus em nós. Hoje é o segundo estudo e nós vamos trabalhar um pouco figuras, personagens que têm exemplo de caráter na Bíblia para nós. Isso. Mas antes, recadinhos. Temos os recados, Juliane vai dar um recado. Não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Ative as notificações, comenta, compartilha e deixa o seu like também, para que esse vídeo tenha mais alcance. Usem nos seus momentos de discipulado, é importante. E nas células também, caso se aplique algum desses ensinamentos, envie para amigos, isso, né? Porque esses assuntos, todos eles, de alguma forma, estão relacionados com o discipulado. Exato. Mas alguns são mais específicos, Isso. básicos. Isso. Mas você tem outro recado também. Nós estamos já entramos, na realidade, desde quarta-feira de cinzas. As pessoas dizem, olha, não teve carnaval, por que vai ter quarta-feira de cinzas? Quarta-feira de cinzas, ela nunca vai deixar de existir, tendo Exatamente. festa de carnaval ou não. Quarta de cinzas é a quarta-feira onde começa o período de quaresma. Isso. São os 40 dias que vão da quarta-feira de cinza até a quinta-feira da Semana Santa, tirando os domingos, dá 40 dias. Então, nesses 40 dias, 46 dias na realidade, nós vamos viver, é um tempo, tradicionalmente na igreja, um tempo de contemplação, um tempo de meditação. Muitas pessoas fazem jejuns nessa época, e nós estamos com uma série de mensagens chamada A Caminho da Cruz. Perfeito. A Caminho da Cruz. Nós vamos meditar no caminho de Jesus até a cruz. Basicamente pela via dolorosa. Cada estação daquela tem uma mensagem para você e para mim. Domingo, amanhã, já começa. Se fosse você, não perdia nenhum. Isso. Todas as nossas igrejas, basicamente, da província da Igreja Anglicana no Brasil, vão estar ministrando essa mesma série de mensagens. Vai ser bênção. Muita bênção. Agora vamos lá para o nosso segundo estudo sobre caráter cristão, caráter de Deus em nós. E hoje nós vamos falar sobre 5 exemplos de caráter inspiradores na Bíblia. Só revisando um pouco, a gente viu na semana passada sobre o que é caráter e o que é caráter cristão, mas nunca esquecer que o caráter cristão é esse conjunto de valores, de atitudes, de princípios que regem a vida de qualquer pessoa. E claro que do cristão, o caráter do cristão é moldado pelo poder do Espírito Santo. E vem esse poder regenerador. Se você observar lá na Bíblia, você vê lá em Tito, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz que o Espírito Santo, Deus nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ou seja, há uma mudança de caráter. Gálatas 5, mais uma vez, quando apresenta o fruto, ele apresenta o fruto da carne primeiro. O fruto da carne é um caráter distorcido, fissurado, e o fruto do Espírito é o caráter de Cristo, é a mente de Cristo em nós. Então isso é muito importante que a gente entenda, porque é obra de Deus, não é obra nossa, não é que você vai se esforçar muito e só para conseguir, não. O Espírito Santo estará junto de nós, trabalhando, fazendo esse trabalho aí. A mente nossa tem que estar cativa a Escritura, a Palavra de Deus. Se não tiver cativa a Palavra de Deus, dificilmente nós vamos conseguir. Quando Paulo fala, por exemplo, tem um episódio de um longo texto, do 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que Paulo fala de como ele consegue a consolação, como ele consegue as vitórias, tudo isso pelo poder, pela consolação, pela ação do Espírito Santo. Nunca esqueça isso. Mas o que fica muito claro é Romanos 12, 2, que é um texto conhecidíssimo que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Não é, cada um não é uma, não. São as três, é uma só. Que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita. Então, assim como pessoas quiseram dividir-se em três, não se divide. Isso é uma coisa só. É o caráter, a formação do meu ser, da minha mente, que está rendida a Cristo e aí rendida à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos na Bíblia, e hoje é o tema do nosso estudo, alguns exemplos de personagens que mostraram um caráter de Deus. Lá desde Abraão. Por exemplo, Abraão, ele tinha um caráter pacificador. Abraão, em várias ocasiões, ele demonstrou isso. E aqui, no texto do Gênesis 13, há aquele momento onde há uma dissensão, ou uma confusão, na realidade, entre ele e Ló. Mas veja o que ele disse a Ló, na hora das divisões, na hora de tudo. Ele disse, não, está em Gênesis 13, 8 e 9. Não haja desavença entre mim e você. Ou seja, ele já está com caráter pacificador. Ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos, ele está dizendo. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele não está dizendo que nós vamos brigar, não. Ele está pacificando, ele tem muita terra. Fica com essa parte, eu fico com essa. Se você ficar com essa, eu fico com essa aqui. Você sabe que na vida, uma das coisas que ninguém entende direito é momento de herança. Todo mundo muda o seu caráter, muda a sua postura quando tem uma herança para ser tratada. Porque muitos querem o que nem lhe é de direito. Então, quando você vê Ló, ele viu ali as campinas de Sodoma e Gomorra, ele ficou interessado, porque era tudo fértil. Abraão vai para o outro lado, onde a terra era árida. Mas o que é que aconteceu depois? Qual foi a promessa de Canaã? Terra onde mana leite e mel. E quando os espias foram ver, viram o quê? Uma terra fértil. Tinha deserto? Tinha. Mas tinha a flor que brotava no deserto, como a profecia de Isaías. Amém. Então isso aconteceu e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, está lá no mesmo texto aí de Gênesis 13, 14 e 15, ele disse, toda essa terra, olhe para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, onde os seus olhos alcançam essa terra, é a sua terra, Deus deu a ele. Então, quando os hebreus estão fazendo aquele trajeto lá do Egito para Canaã, Moisés envia os espias, lembra? Eu vou repetir aqui. Mas como ele tinha enviado, ele viu terra fértil, ele viu terra boa. Então, Abraão, com esse espírito pacificador, ele apenas estava dizendo, eu não quero vantagem, eu não quero ter razão, eu quero paz. Você quer ir para esse lado? Vá. Quantas vezes na nossa vida a gente precisa disso? Quantas vezes a gente precisa desse espírito pacificador? O problema é que muitas vezes a gente quer ter razão. Vai no relacionamento, vai no trabalho, na profissão, na igreja, em todo canto. Quer ter razão. Está na rede social, quer ter razão. Quer criar uma briga para ter razão. E o pacificador, Jesus disse que os pacificadores são bem-aventurados. Aqueles que promovem a paz. Então, Abraão tem um caráter pacificador. Isso é parte do caráter dele. Mas tem outro caráter. Por exemplo, o caráter de Daniel, que é um caráter de puro, de sinceridade. Você sabe que naquela época foram levados milhares de jovens para o exílio na Babilônia. Muitos jovens foram levados, escravos, para cuidar lá da Babilônia. Quando chegaram lá, eles foram confrontados com uma cultura totalmente diferente, extremamente pecadora, pecaminosa, perversa, sem temor a Deus. Logo de cara deram um cardápio para eles que eles não comiam, que era a mesma comida do rei, que para alguns poderia ser algo muito especial. Mas para eles não. Quando eles foram chamados, Daniel foi chamado com seus colegas para cuidar lá do rei, para ficar no serviço do rei, o rei, achando que estava fazendo uma boa coisa, ofereceu a comida da sua casa. E eles disseram não. Olha o que está aqui em Daniel 1. Daniel 1, capítulo 1, versículo 5. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e passariam a servir o rei. Qual é o problema? O cardápio judaico. Extremamente restrito. Não comiam aquilo que eles comiam. Série de elementos que eram impuros para os judeus. Não se amoldaram, né? Eles não se amoldaram, Romanos 12. Mas o que é que ele fez? Resistiu. Ele disse, não vamos nos contaminar.
É isso. O cardápio dele era só legumes. Lembra a dieta de Daniel? Legumes, vegetais frescos. E o que aconteceu com essa atitude de Daniel? Agradou a Deus. Eles foram honrados. O pessoal não entendeu. O rei achava que ele estava desprezando a comida dele. Mas olha o que está no versículo 8 e 9 do Daniel 1. Daniel, contudo, decidiu, olha o texto, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu permissão para se abster. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, tivesse simpatia deles. Depois de 3 anos, eles estavam mais saudáveis que todos eles e eram 10 vezes mais inteligentes do que os seus concorrentes. Ou seja, de alguma forma, a firmeza dele, fidelidade, pureza de caráter e fidelidade ao seu credo, à sua fé, levou isso. Como é que a gente vê isso no dia de hoje? Tem que aplicar para hoje. Como é que a gente vai ver isso? Você é um cristão, e a gente vê muito isso, cristão jovem, está na igreja, entra na universidade, com 3 meses ele está no diretório, já está levantando outra bandeira e daqui a pouco esquece que é cristão. Porque é muito volúvel, volátil. Não. Daniel é um grande exemplo para os jovens de firmeza do que é um caráter firme naquilo que ele crê. O meio, como tu uma vez disse, de tanto conviver com o erro, cauteriza a mente, e aí você já não consegue distinguir o que é a vontade de Deus e o que é só porque está todo mundo fazendo. Mas como diria a nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Exatamente. Então siga a palavra de Deus. Mente cauterizada. Então Daniel dá um exemplo de um caráter puro. Abraão de um caráter pacificador, puro e fiel aos seus princípios. Isso que a gente tem que ser. A igreja, o mundo está precisando de cristãos firmes como Daniel, que não se alimentem do que o mundo está oferecendo e colocando na sua mesa, que se alimentem daquilo que honra ao Senhor. Tem outro caráter aqui, o de Esdras. Esdras é o caráter pelo amor à palavra de Deus. Muito lindo. Esdras era um escriba. Esdras estava na volta da Babilônia para Jerusalém. Esdras estava com Neemias. Ele foi o sacerdote do tempo de Neemias. A gente procura atrair a atenção de Deus de muitas maneiras, mas às vezes são falhas essas maneiras. Vamos ver. Vamos ver uma coisa. A atitude de Esdras. Se você lembra dos textos de Esdras, a gente vai aqui citar um deles, mas lembre-se disso. Esdras se volta para a Bíblia, para a escritura que ele tinha. Ele vai buscar na escritura tudo o que ele precisava. Ele decidiu não apenas conhecer a palavra de Deus, não apenas ter conhecimento do texto bíblico, porque ter conhecimento desse texto, qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa. Até um ateu pode ter. Qualquer pessoa que tem uma boa mente para gravar, ler, absorve, tem conhecimento. Mas conhecimento não é o que funciona. É a sabedoria. O que é sabedoria? Saber aplicar a palavra. É aplicar o conhecimento. Esdras foi sábio, porque ele queria aplicar o conhecimento. Qual foi a consequência disso que a Bíblia diz? Que a mão de Deus estava sobre ele. Para checar, você vai lá em Esdras 7, versículo 9 e 10, que diz assim: no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia, chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Portanto, a boa mão de Deus estava sobre ele. Pois, olha o texto, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos, mandamentos aos israelitas. Olha aí, o praticar veio antes do ensinar. Sempre tem que vir. Sempre, porque o próprio praticar já é uma maneira de ensinar. Né? É verdade. Não é verdade? É verdade. E lembre-se de um episódio quando Esdras expôs a palavra lá ao povo em Neemias 8, 9, capítulo 8, 9 de Neemias. O poder de Deus desceu sobre todos eles. Então, nós temos que nos aproximar da palavra de Deus. O nosso caráter tem que ser um caráter que ame a palavra, que queira a palavra para a nossa vida, queira ela na nossa vida. E esse episódio de Neemias 8, 9, ele abriu, foram um culto de 6 horas, expondo a Bíblia, e o povo de pé pedindo mais. Levantaram as mãos, colocaram o rosto no chão. Muito lindo esse texto. Agora, vê se não é isso que acontece na nossa vida. Às vezes a gente está agindo de uma maneira fora da palavra e vem alguém e diz assim, não, mas veja,
lembra que tem que fazer dessa maneira, a pessoa responde assim, mas nessa situação tá muito difícil, nessa situação eu não consigo. Quando você pensar isso, se escuta dizendo isso, pense assim, é justamente nessa hora que você tem que aplicar. Porque aí vai vir a sabedoria. Não adianta você dizer assim, não, eu sigo a palavra, eu sei que eu tenho que botar em prática, eu sei não. Aí quando vem a oportunidade de você botar em prática, você diz, não, mas agora tá muito difícil. Olha, gente, se aproxime. Esse caráter que se aproxima da palavra é um caráter que vai ser edificado. E preste atenção, vai colher os mesmos frutos, porque as fontes são as mesmas. Colher o fruto que Esdras colheu. O caráter se inspira na palavra de Deus. O caráter inspirador se inspira na palavra de Deus. Amém. Pode ter certeza disso, pode gravar Perfeito. isso no seu coração. Ok? Qual é o caráter de Esdras? Do amor à palavra. Do amor pela palavra. Qual é o de Abraão? Pacificador. Qual é o de Daniel? Pureza. Fidelidade. Tem mais. Já que falou em Esdras, vamos falar no caráter de Neemias, que é aquele homem que se importa, que se preocupa com a situação e com os outros. Neemias vivia muito confortável no palácio, sendo copeiro do rei, uma função nobre, destaque para aquela sociedade, mas ele vivia como um cativo, ele era cativo lá como os demais, fora de Jerusalém. Sempre que um dos seus patrícios, né, se aproximava, ele procurava ter notícia do seu povo. Ele queria saber. Um dia as notícias não foram boas. Olha o que diz o texto de Neemias 1, versículo 3. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas destruídas pelo fogo. Neemias, o que é que ele fez? Que coisa, é uma pena. Não, ele caiu em pranto, passou vários dias chorando. Neemias 1, 4, 6 vai dizer isso. Mas chorar só não resolve. Então ele orou ao Senhor, foi a primeira atitude, e foi falar com o rei, pediu autorização ao rei para ir lá em Jerusalém. Gente, isso era quase que um pedido de suicídio, porque o rei podia dizer, você agora está banido daqui. E o rei perguntou, por que você está tão triste, Neemias? Você não está doente? Tem que ser do coração. O rei discerniu. E ele disse, o que é que você quer pedir? Ele aproveita a oportunidade. Ele tinha orado, Deus abriu a porta, e ele foi lá e disse, eu quero ir na minha terra, eu quero ajudar o meu povo. E o rei liberou ele miraculosamente. Muitas pessoas, no tempo de calamidade, podem lamentar, podem chorar, podem ficar só nisso. Mas isso não resolve. A gente tem que fazer alguma coisa. Quando a gente faz uma campanha de roupa, de alimento, para algum lugar que está sofrendo, é porque é importante orar, mas o importante é fazer alguma coisa. O caráter de quem se importa não é aquele que você fica assim, julgando ou já imaginando a situação da sua cabeça. É o caráter de quem primeiro pergunta. Pergunta, às vezes a pessoa, né, você tá passando por alguma situação e aí você já vai julgando, né, a postura da pessoa. Ao invés de você chegar para a pessoa e perguntar assim, você está precisando de algo? Neemias perguntou, como é que eles estão? E ele descobriu que estavam precisando de ajuda. Isso é o princípio do caráter que se importa. É aquele que primeiro pergunta antes de julgar. Pergunta antes de passar por cima. E, né, esse é o primeiro passo. E segundo, quando você sabe disso com a sua postura, fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. Tomar uma ação. Isso. Neemias deixou o conforto dele, a segurança, para tentar ser útil e abençoar o povo que ele amava. As pessoas que ele amava. Hoje, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Então todos são passíveis do amor de Deus, então eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, foi o que Jesus disse. Então esse caráter, veja como a formação do caráter é importante. Veja como esse caráter de quem se importa precisa estar em nós. Isso é parte de Deus. Nós temos a casa da esperança, precisamos nos importar com ela, com as crianças que estão ali. Se precisam de mais alguma coisa, se precisa de voluntário, se precisa de mais padrinhos e precisa. Então tudo isso é importante. Formação do nosso caráter. O caráter cristão é isso. Mas tem mais um ainda. O caráter e a humildade. Esse tinha que vir de alguém muito especial. Lógico. Jesus. O grande exemplo, e a gente conclui com ele. Jesus é, com toda certeza, o maior exemplo que nós temos que seguir, claro. É a nossa bússola, é o nosso norte, é a nossa direção. Paulo, quando aconselha a buscar o mesmo sentimento, veja o que ele diz quando ele escreve aos Filipenses.
sobre Cristo, sobre nós. Seja a atitude de vocês, Filipenses 2, 5 a 8. A mesma de Cristo Jesus, ou seja, buscar isso. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Amém. Porque, gente, isso só acontece quando você tem noção da sua identidade. Jesus sabia quem ele era, porque ele viu, ó, embora sendo Deus, não considerou isso. Ele foi humilde. Para muitos, ter uma posição, ter o poder, é quando você não desce, quando você não se humilha. Não. Mesmo sendo Deus, o Senhor Jesus não se apegou a isso, quando pensou em ajudar e salvar a humanidade. Viver a nossa vida. Ele não Graças permitiu que a divindade se tornasse ele distante. Tem um canto que a gente diz isso, né? Que não ficou longe de nós, apesar de ser Deus. Amém. Ao contrário, não considerou, se esvaziou. E você vê o exemplo disso lá no Getsemane, quando ele se humilha ali. Depois você vê isso na própria cruz. Depois você vê isso na ressurreição. Então esse é o caráter da humildade. Não perca essa série de mensagens, porque nós vamos falar sobre isso. Jesus levou a cruz da humildade. A gente vai falar sobre isso. É o caráter de Cristo em nós. Então a nossa oração é que o Espírito Santo desenvolva em mim, em você, em cada um de nós, essa postura, esse sentimento, esse caráter de Abraão que pacifica, de Daniel que é puro, de Esdras que se apega à palavra, de Neemias que é um preocupado com o próximo, e de Jesus que, acima de tudo, se humilha. Para poder fazer tudo isso, você precisa ter o caráter de Cristo. A nossa oração é que o Espírito Santo em nós molde essa mesma postura, molde esse mesmo ser, esse mesmo sentimento, essa forma de Cristo em nós, o caráter de Cristo em nós. Amém. E a gente tem aqui sempre a reflexão, aquelas perguntinhas no final. E a gente quer fazer alguma coisa? Isso. Primeira pergunta é: o que você vê de comum nesses 5 exemplos que a gente deu? 5 personalidades, caráter. O que é que tem em comum entre eles? Abraão, Daniel, Esdras, Neemias e Jesus. Segundo, o que na sua vida precisa mudar para desenvolver mais do caráter de Deus? Então preste bem atenção. Essa é a segunda pergunta. Revise o estudo. Estude lá Gálatas 5, 21, 22, 23. Porque isso é a moldagem do caráter. E aí a gente vai crescer no caráter de Cristo. Essa segunda reflexão é para você, se você sentiu alguma culpa, já rejeite, porque não vem de Deus. Isso. Saiba que essa segunda reflexão é uma oportunidade que Deus está falando aos nossos corações, de agora, com o Espírito Santo, em sinceridade de coração, ouvir dele o que é que ele quer remover, porque se estamos vivos, temos algo a remover. Então peça para que o Senhor diga agora, né, esse meu próximo passo, mais próximo ao caráter de Cristo, o que vai ser removido da minha vida, Espírito Santo, o que você vai trocar e colocar tirar aquilo que te desagrada e colocar aquilo que te agrada. Então é uma oportunidade de crescimento e aprendizado que o Espírito Santo está dando a todos nós, que nós possamos buscar isso no secreto, sermos libertos Amém. E livres em Cristo. Amém. Segundo estudo, temporada sobre caráter cristão. Então, que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.